Oração a que faltam joelhos é o mais recente romance de Jacinto Lucas Pires. E é também o pretexto para estarmos à conversa com o autor. Olá, Jacinto. Olá. É um gosto. Olha, nós começamos logo no início deste livro a seguir, a acompanhar uma personagem, a Kate Souza, e a partir de uma certa altura o livro vai-nos confrontando, diria, com diversas figuras, com diversos percursos individuais, e na história de cada uma dessas figuras encontramos, de forma mais ou menos evidente, reflexões sobre a escrita, sobre a palavra, em vários formatos. Essas figuras são de alguma forma as várias facetas, as várias possibilidades de entendimento da própria escrita? Isso apareceu, de facto, mas eu não tive isso muito presente. Há, de facto, o lado jornalístico, não é? Que é outra forma de escrita, o saber se no chamado mundo da pós-verdade ainda se podem contar histórias, ainda os factos para os jornalistas ainda interessam, ou se não estamos já numa fase em que o jornalismo e a ficção já tendem a misturar-se, num sentido até distópico, como agora se diz, e que nos deixa problemas enquanto cidadãos, enquanto sociedade, que estão aí à vista. Mas o que me aconteceu foi, e acho que isso é próprio do romance, foi começar com uma pessoa, aliás, no que ela tem de mais, se calhar, íntimo, misterioso, guardado, mas o romance obriga-nos traz o mundo para dentro das histórias, traz outros pontos de vista para dentro de histórias que nós achamos que são especiais, quase intransmissíveis, esperemos que não sejam totalmente intransmissíveis, e portanto assim apareceram de facto outras figuras, e porque esta personagem principal, a Kate Souza, era uma aprendiz escritora, queria ser escritora, isso também trouxe de facto os outros lados da escrita, né? O lado da leitura, das referências, e eu acho que hoje em dia isso é algo que falta muito à escrita. Estamos aqui num lugar de livros, que é o lado da escuta, não é? As pessoas pensam em escrita e pensam, então, não, todos temos imensas coisas a dizer, não é? Agora com uma lógica das redes sociais em que comunicar já não é ouvir, já não é receber a mensagem, é só atirar. Comunicar será sempre tornar comum. Exato, mas agora parece que não, que é só atirar, não? É atirar para os outros. E tu quiseste colocar-te do outro lado, do lado de quem escuta, de quem recebe. Pelo menos por essa pergunta no livro, sim. E talvez por haver isso, a Kate acaba por escutar, não é? Outras formas de escrita, outros registros, a partir de relações pessoais. Vão integrar-se no seu próprio percurso enquanto criador. Sim, exatamente. Mas isso deixamos ao A dada altura há um personagem, o Harry C. Porter, que reflete um pouco e faz-nos pensar um pouco sobre as nuances entre o jornalista e o historiador. O ficcionista é o terceiro vértice desta equação? É um pouco. Sendo que ali no C. Porter há a brincadeira também de historiador em vários sentidos, não é? Historiador no sentido de HAI, não é? De alguém que trata mesmo da história, que procura os factos passados que explicam o presente, como em certa medida os jornalistas também fazem. Em certa medida os jornalistas são historiadores do tempo, em tempo real, digamos. Não é? Historiadores daquilo que, aliás, diz-se aquela frase que fazem o esboço da história, o primeiro esboço da história é feito pelos jornalistas, mas depois também historiadores no sentido de ES, né? De historinha, a história que nós contamos, olha, hoje aconteceu-me isto, o relato, e que já tem... Já integramos algo de quem conta. Já, às vezes muito, não é? Às vezes acrescentamos mais do que um ponto. Exatamente. E o ficcionista acaba por fazer convergir. Sim, ou pelo menos pô-las em diálogo, não é? Uma coisa que me interessa muito na escrita de teatro, e eu tenho feito várias peças de teatro, é isso, é que faz-se uma ficção, mas ela é de repente logo tridimensional, feita por atores num palco, com outras pessoas ao lado, coisa que agora com estas distâncias sociais se tornou mais difícil, mas a relação com o mundo, o diálogo com o mundo,
torna-se não só claro, mas urgente, né? Ganha um calor que eu acho que é cada vez mais necessário se queremos perceber o mundo, no que está a passar à volta. E acho que uma das coisas que esta confusão da pós-verdade, dos factos alternativos trouxe, foi curiosa e paradoxal, em certa medida, que é mostrar que a ficção, afinal, é necessária para percebermos o que se está mesmo a passar, a realidade. A ficção não é só um escape, também é, mas não é só um escape de entretenimento, não é? Para nós nos divertirmos com outras coisas. Até porque há vários momentos nesta narrativa em que nós damos-nos conta que aquilo que estamos a ler, ou sobre aquilo que estamos a ler, poderá não ser a realidade, mas é certamente a verdade. Exatamente. E isso, perceber como é que a verdade às vezes está para lá acima não sei, mas está para lá dos factos, não é? Está para lá como nós sabemos que a anatomia de um cadáver não é a pessoa, não é a história daquela pessoa, não é? Os factos puros e simples não dizem quem é que são as pessoas, aquelas biografias que aparecem nas badanas, não é? Não dizem quem é o autor é uma outra pessoa, não é? Em outra termos figura. de oficina, em termos de estrutura, este livro está muito construído, e é uma das suas mais-valias, integrando várias pequenas histórias, não é? É uma espécie de um mosaico dentro do corpo principal. E eu lembro-me de algumas coisas como a da Cameron, como a Tristram Shandy. Essa lógica de matriosca, chamemos-lhe assim, surgiu-te ao longo da escrita? Sim. Ou foi algo premeditado desde o início? Não, surgiu-me ao longo da escrita e, aliás, eu fui surpreendido por esse aparecimento. Interessa-me sempre que a estrutura não seja só uma moldura, não é? A estrutura do livro seja realmente um mecanismo, um motor do livro, não é? Que entre na forma de alguma maneira, quer dizer, entre no conteúdo. É a mensagem. Exatamente, se torne, dê um movimento especial àquela história, diferente para aquela história, no que aquela história precisa. Mas fiquei surpreendido e até tive de largar o livro assim um tempo, quando realmente começaram a ter destaque aquelas outras personagens, que não é só uma questão de estrutura e de destaque para outras histórias dentro da história principal, é também a pessoa, não é? De repente saltar para a terceira pessoa num livro que vinha todo na primeira pessoa, portanto, em que o ponto de vista se altera. Estamos aqui filmados por duas câmaras, não é? É como se o ponto de vista de repente tivesse se espalhasse, não é? Se fragmentasse o ponto de vista do livro, e isso também assustou até como autor a certa altura. E depois quando... Mas acredito que tenha desafiado. Sim, exatamente, inspirou-me. E depois quando achei que uma estrutura que me parecia que ajudava o livro, fiquei mais satisfeito e mais confiante. A dada altura nós lemos: de olhos fechados não se controla o que se vê, e é aí que o mundo fica escorregadio, inundado de tanto silêncio perigoso. Depois, um pouco mais à frente, de alguma forma completarmos: sem os nomes das coisas não conseguimos ver. Há também uma certa indefinição na tentativa de arrumar este livro num género. Em que sentido? Num género literário, numa prateleira, no sentido lato do termo. Isso é dos melhores elogios que eu tenho ouvido sobre o livro. Não é muito bom, se calhar, para efeitos comerciais, não é? Em que as pessoas querem Querem já tudo mastigado. Não, mas querem saber o que é que se passa. Isto é poesia, ou isto é não ficção, é ficção, isto é ensaio. Mas eu acho que o romance... Ele aqui viaja por diversos géneros. Sim, e o romance já explodiram o romance muito antes, não é? No século XX foi a altura em que o romance serviu para tudo e mais alguma coisa, felizmente, não é? E portanto, nós hoje ou somos, ia dizer totós que não conhecem a história, não é? E fingimos e escrevemos em negação, como se ainda estivéssemos no século XIX, ou então temos de usar esse terreno que está estilhaçado a nosso favor. E mesmo que não a conheçamos, ela influencia-nos. Sim, exatamente, mas mais vale conhecermos, claro, para sabermos exatamente que peças é que podemos usar.
Não é acharmos que estamos sempre a inventar a pólvora e estamos sempre a fazer a segunda revolução. Sim, é importante perceber que há muita coisa que parece moderna. Exato. E que não é mais do que uma É perceber que roupagem. já há um terreno feito, Exato. que a Virginia Woolf, o Joyce, o Beckett já nos oferecem, por assim dizer, o Cervantes, há muito antes, mas que se nós não usamos isso, também o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a brincar aos antigos? Exatamente. Tu explicas-nos também que a Kate Souza, imigrante nos Estados Unidos, tiveste algumas preocupações com as descrições, com as marcas de contextualização nos Estados Unidos? Tive algumas. Eu quis, por um lado, não quis ser demasiado factual. Exato. Portanto, eu quis inventar... Mas não demasiadas, era isso que eu estava a pensar. Quis inventar até uma universidade, inventei uma terra, mas a partir de dados de terras reais que eu conheço nos Estados Unidos, de lugares reais, e até a certa altura passei o livro a ler a alguns amigos meus americanos que sabem português, para eles também me dizerem isto é muito estranho, isto funciona como referências, porque às vezes, mesmo conhecendo bem os lugares, podemos perder qualquer coisa. E eles disseram que sim, que era de facto uma loucura, mas era uma loucura que se percebia. E eu fiquei mais descansado. Mas interessou-me isso, não é? Estilizar a realidade. Eu, por um lado, estou um pouco cansado de coisas que não têm referências, não é? Que são tão espertas, entre aspas, que tudo é abstrato. Mas fugiste muito... Por outro lado, também estou um bocado farto daquela coisa que tem que ser a historinha da rua, do sítio, muito pegada... E a ideia com que eu fiquei, a sensação com que eu fiquei é que fugiste muito a uma tentação que poderíamos chamar neorrealista. Ou seja, de estar ali a debruçar-te sobre os aspectos socioeconómicos, sim. a situação política que decorre assim ao assado. Não, apanhaste de alguma forma o espírito, digamos assim, americano, mas até porque há uma sensação constante de road movie. Exato, neste sim, livro, dela viajar muito. Exatamente, que é típico do imaginário da própria arte americana. Sim. Mas não te apegaste demasiado a esses aspectos, lá está. Não, e também porque foram aparecendo, os autores usam estas expressões, nunca sabemos muito bem como dizer, mas foram aparecendo personagens, pessoas que me interessavam individualmente, né? Que não eram pessoas tipo, embora de facto ajudassem em conjunto a construir isso que pode ser o espírito do tempo, né? A mulher da manifestação, a colega dela na universidade, a própria universidade, o outro colega que tira fotografias, o velho que se vê na estação. Portanto, a bibliotecária, diferentes pessoas que me interessaram individualmente, digamos, que me ganharam para mim uma imagem, uma presença individual, mas que em conjunto, que não são tipos, parece-me, espero, não são bidimensionais, não são arquétipos, mas que em conjunto dão qualquer coisa que talvez seja o espírito da América ou o espírito do tempo, que está um pouco americano em vários sentidos. Tu falaste aí há pouco na tua outra dimensão, na dimensão teatral. Tu há pouco tempo estiveste envolvido num projeto para o qual escreveste um texto, a atriz da sala de estar, o projeto Aproveitando uma Aberta, e a primeira frase do texto, desse texto, passa a repetição, e achei muito curioso, é ela a letra, claro, a atriz recebe a história. Portanto, uma espécie de didascália, de indicação cénica, a atriz recebe a história. Aqui, tu foste contando a história às tuas personagens? Há um pouco disso, e a certa altura até me pus a hipótese de o quê? Mas isto esta história é a Kate que está a escrevê-la? A certa altura, porque como ela é escritora e se torna escritora, essa confusão que eu acabei por não resolver. Ninguém se incomoda com isso. Deixa ficar exatamente. Não, mas eu acho que continua lá nas entrelinhas e isso interessou-me. Nem sempre, mas em alguns momentos parece. Sim, é tentador.
e a dificuldade de falarmos sobre o que é escrever, não é? De escrevermos sobre a escrita. É muito mais difícil do que parece. O que é que nos acontece exatamente? Porque antes de começarem uma série de relatos de figuras, em que cada capítulo abrange várias de seguida, as últimas palavras são qualquer coisa como "e ela ouve", ou qualquer coisa assim. Pois, sim. Portanto, parece que pode ouvir a história. Aquela lógica dos filmes do Pasolini, da Sim, história dentro da história, sim. com vários episódios que depois regressam a um tronco comum. Sim, eu depois, a certa altura, também não quero contar demasiado a história, mas como a escrita atirou-me para o outro lado, soltou-me dessa questão, porque com a família, não é? Quando ela passa a ter uma família dela, digamos, e com as relações de amizade que entretanto se estabelecem, o ponto de vista tornou-se mais macro, não é? Tornou-se mais distanciado, porque a história parece-me que precisava de um conjunto, não é? Para a zona final do livro. E aí já não podia ser só um ponto de vista muito específico dela, quase diarístico, quase confessional, como no início do livro. Portanto, nesse sentido, parece-me que o romance fez com que o livro, que começa na primeira pessoa, acabasse na terceira, porque precisava de mais espaço, precisava de mais horizonte, né? Precisava de uma imagem de conjunto, de família ou de tempo. Há uma passagem em que tu escreves um livro sobre mim. Não uma autobiografia, claro, não tenho idade para isso. Um livro para me perseguir, como em perseguir os teus sonhos. Investigar a sombra que projetamos para trás, procurar no passado para decifrar cada palavra que escrevo neste instante. Como é que o mundo transbordou até isto que eu sou? Não tanto um livro sobre, mas um livro até mim. Estamos a ler sobre este mesmo livro? Não, isso é a Kate Sousa a escrever. Eu sei. Mas já que tenho a oportunidade de perguntar ao autor, à Kate ainda não tive. Em certa medida, há sempre um pouco disso, não é? Claro. Mesmo nos livros mais delirantes, mais ficcionais, mais longe de nós, se nós estamos a escrever qualquer coisa a partir de uma matéria minimamente verdadeira, aquilo tem de vir de alguma coisa nossa, sejam memórias, sejam sonhos, nós não sabemos bem. Essa expressão do livro até mim, como caminho, como veículo, como porta de entrada. Sim, e a mim também é uma coisa que eu tenho aprendido no teatro com os atores, que acho que também existe na escrita de forma talvez mais contida, mais disfarçada, que é a personagem mais estranha, mais diferente, aparentemente diferente do que nós somos, a máscara mais diferente da nossa cara, é que nos permite ser mais verdadeiros, de facto. Porque nós como que, não é, sem câmaras, sentimos-nos protegidos, não é, na nossa intimidade e portanto podemos ir mais longe na nossa exposição. E eu acho que, em certa medida, a ficção é essa máscara que permite isso. Okay. Esse até a mim que estavas a dizer. Há uma outra passagem também. Este é o tempo em que a literatura se tornou concreta e perigosa, como a lepra, a peste negra, o amor livre, bombas caseiras, pistolas impressas a 3 dimensões, facas de cozinha, fios de nylon fortes o suficiente para estrangular agentes do governo em motéis de estrada. Este é o tempo em que receber, copiar e passar ao próximo leitor um livro físico que poderá muito bem ser o mítico calhamaço perdido de RB, equivale a um ato de subversão. Este é o tempo da história suspensa e das almas perplexas, o tempo das grandes revelações. E qual é o papel da literatura neste tempo que atravessamos? Parece-me que a literatura está em perda, não é? A literatura deixou de ser, como era, um centro de compreensão do mundo. Vê-se isso em todo lado. Já não há tertúlias e a culpa não é do vírus. Não há espaço nos jornais e já não havia antes do Covid. Houve uma altura em que a literatura, não digo
não digo o protagonismo dos escritores, que isso é mais ou menos irrelevante, mas digo a literatura como um centro... E efêmero, mas mas isso também se vê no papel dos escritores ou não papel na sociedade, não é? Isso também são sintomas de ter opinião ou não ter opinião, ser chamado a falar ou não ser chamado a falar, etc. Mas a literatura deixou de ser esse centro, esse espaço de discussão, de compreensão do mundo. E isso eu acho que é trágico, mas traz uma vantagem, que a literatura é mais facilmente perigosa, é mais facilmente uma coisa de só quem acredita mesmo é que está lá. Uma coisa não digo de matar agentes do governo, mas uma resistência que realmente pode chegar mais longe, ser mais ousada, a tocar nas feridas de forma mais incisiva. Eu estou a ouvir e estou a pensar, estás a falar de uma literatura mais eficaz, mas para menos gente. Pois, eventualmente, mas se calhar essa vai ser a nova revolução. E que consequências é que isso comporta para quem ficar fora, digamos assim, desse ano? Não, isso tem de ir crescendo a partir de grupos mais pequenos. É o esforço normal de cada grupo pequeno, que é podemos conquistar mais 2 pessoas, mais 3, mais 300, mais 3.000. E se calhar vai ter de ser assim, a não ser que entretanto haja uma reviravolta que ainda não estamos a ver. Achas que a literatura pode ser uma forma de nos ajudar a todos a abrandar? Sim, sem dúvida. E acho que isso é outro problema, que é as redes sociais e o que as redes sociais fizeram ao mundo em que vivemos, ao nível do trabalho, das relações pessoais, das notícias, tudo, criaram uma velocidade que é uma velocidade falsa. É a velocidade de estarmos presos numa espécie de presente totalitário, não é? Tudo é agora, mas já não interessa o amanhã, como interessava na altura em que havia ideologias que pensavam o que é que podia ser os amanhãs, como se dizia, à esquerda e à direita. E também não só os que cantam. Não só os amanhãs que cantam, também os que calam. Mas também o passado também deixou de ser importante. A história com H grande deixou de ser relevante. Só existe agora o momento imediato, o imediatismo. E ali... Isso é tão 1984. Pois é, só que nós só estamos a chegar lá agora, ou só estamos lá agora. Somos os distraídos. Sim. E eu acho que a literatura, não só a literatura, mas a arte em geral, permite esse tempo mais lento, esse abrandar, que talvez traga o passado e o futuro outra vez para as nossas vidas. Pensar e refletir em alta velocidade não é fácil. Sim. E a presença, não é? Porque o passado e o futuro depende de nós estarmos presentes, não é? De estarmos aqui como estamos assim ao vivo, não é? Como o teatro precisa, como as leituras públicas dos livros precisam. Precisa de seres humanos. Ver se acabamos com esta coisa do ecrã. Máquinas são úteis, mas não podem estar no centro. É isso, para chegarmos ao coração das palavras. Mas assim, mesmo para terminarmos, o título. Oração a que faltam joelhos. Há de facto uma oração criada pela Kate e pela sua amiga, pela Frankie. Há de facto uma oração. Mas uma oração, eu diria, muito reivindicativa, revolucionária e combativa. Sim, Ou seja, é um poema do Bolanho. Não estou a ver de forma alguma essa oração a ser dita de joelhos. Por que não? Eu acho que há um momento muito bonito num filme do Bergman, que é acho que é o Lágrimas e Suspiros, se não me engano, que um filho, o protagonista é um miúdo, aliás aquilo deve ser autobiográfico, e morre o pai, que é um daqueles pais suecos, austeros, pregador ou encenador, já não sei bem, mas vai dar mais ou menos ao mesmo, e naquele caso... É de miúdo, exatamente. E ele está no funeral, que é assim muito solene, um funeral protestante, assim, e o miúdo vai a rezar, né? Estão todos a rezar, e a reza do miúdo é só palavrões em sueco, muito fortes.
Ele está a rezar, está na toada da reza, mas na verdade num chorrilho de grosserias das mais violentas, ainda por cima um miúdo pequeno a dizer. E eu acho que por vezes essas orações, não sei se vou dizer alguma blasfémia, mas se calhar chegam mais rapidamente ao céu do que outras que são só funcionárias. Deus tem poucos preconceitos. Vamos acreditar que sim. Jacinto, muito obrigado. E pronto, oração a que faltam joelhos, o romance mais recente de Jacinto Lucas Pires. Um livro a que não faltam páginas. Por acaso falta-me.